Galera, parece que fizeram uma denúncia. Desde que o canal do João Caetano foi excluído pelo YouTube, uma onda de acontecimentos estranhos começou a acontecer. À primeira vista, pode parecer apenas mais um caso de punição da plataforma, algo que já vimos acontecer com outros criadores. Mas quanto mais você observa os detalhes, mais percebe que existe algo muito maior por trás disso tudo. Não foi só o João Caetano que acabou sendo atingido. Pequenas pistas, situações inesperadas e até certas coincidências me fizeram ligar os pontos e chegar a uma conclusão, e havia um motivo forte o bastante para eu sentar e preparar esse vídeo para vocês. E eu já adianto uma coisa, se você acompanha o João há bastante tempo, se é fã de verdade e acompanhou cada fase da carreira dele, com certeza vai entender a gravidade do que está acontecendo. Talvez até já tenha notado alguns desses sinais sem perceber. Agora, antes de mergulharmos juntos nesse assunto que pode mudar a forma como você enxerga tudo o que rolou, já aproveita para se inscrever aqui no canal do Micas. Isso ajuda muito para que a gente continue trazendo vídeos como este, e claro, também dá aquele apoio para o canal da Central Félix Barreto, que está cuidando da edição desse vídeo. Antes de tudo, quem acompanha o João Caetano de perto sabe que, há pouco tempo, ele passou por um momento delicado em sua vida pessoal, o fim de um relacionamento que tinha sido extremamente importante para ele. E por mais que João tentasse demonstrar força, todos que acompanham sabiam que, de uma forma ou de outra, aquela fase havia deixado marcas. O João que sempre transmitia alegria, energia e entusiasmo em seus vídeos estava, sim, um pouco mais abatido. Com o tempo, aos poucos, ele foi se reerguendo, voltando a sorrir e retomando sua rotina de gravações e interações com os fãs. Mas, justamente quando ele começava a dar sinais de melhora, quando parecia estar encontrando de novo um equilíbrio, veio o golpe mais inesperado de todos: a notícia de que o seu canal no YouTube havia sido desativado. Não estamos falando de qualquer canal, estamos falando de um espaço que representava anos de trabalho, histórias compartilhadas, amizades que nasceram diante das câmeras, momentos de alegria e também de desafios. Era, em resumo, uma parte viva da trajetória de João Caetano, algo que ia muito além de números, visualizações ou inscritos. E de repente, tudo isso foi simplesmente apagado pela própria plataforma. Sobre o motivo, infelizmente já sabemos e comentamos no vídeo anterior que está aqui no canal, mas tudo indica que não há muito, ou praticamente nada, que possa ser feito para reverter essa situação. E a forma como isso aconteceu foi como uma verdadeira patada, um baque difícil de digerir. João viu, em questão de segundos, tudo aquilo que ele construiu com esforço, dedicação e entrega a ser levado embora. Um canal inteiro, cheio de significado, memórias e conquistas, reduzido ao nada, sem sequer uma chance de defesa. O próprio João não escondeu a dor que sentiu. Ele abriu o coração com os fãs e desabafou, dizendo que os últimos meses não estavam sendo fáceis, que já vinha enfrentando dificuldades pessoais, e que essa nova notícia foi como uma gota d'água. A tristeza foi tão grande que ele admitiu ter desabado de vez, compartilhando com todos essa fase complicada da sua vida. E como se isso já não fosse suficiente, algo ainda mais estranho aconteceu. No mesmo dia em que o canal foi desativado, João estava se preparando para uma transmissão ao vivo em outra plataforma, onde ele costumava interagir em tempo real com seus seguidores. A live até chegou a acontecer, mas, poucas horas depois, o perfil dele naquela plataforma também foi simplesmente apagado, sem explicações, sem justificativas claras, da mesma forma repentina que aconteceu com o canal no YouTube. Esse segundo golpe foi quase inacreditável para ele. Afinal, aquele perfil de lives não tinha praticamente nenhuma relação com o canal do YouTube. Não havia motivos aparentes para que fosse excluído. João, ao receber a notícia, caiu na dúvida, por não entender a lógica por trás disso tudo. Em um dos seus desabafos mais sinceros, ele comentou que achou tudo aquilo muito estranho, que não fazia sentido algum, e chegou até a dizer que, se o seu Instagram caísse também, ele ficaria completamente sem formas de se comunicar com seus seguidores, algo que para um criador de conteúdo é simplesmente impensável. O que estava acontecendo com João Caetano? Por que, de uma hora para outra, tudo parecia estar sendo tirado dele? Essas são as perguntas que começam a surgir e que tornam toda essa situação ainda mais misteriosa. O que parecia ser apenas um duro golpe com a exclusão do canal no YouTube logo se revelou como o início de uma sequência de acontecimentos ainda mais estranhos e dolorosos para João Caetano. Em ordem cronológica, a situação se desenhou da seguinte forma: em primeiro, veio a notícia devastadora de que seu canal principal havia sido apagado pela plataforma, eliminando de uma só vez anos de dedicação, esforço e história. No mesmo dia, já à noite, quando João tentava seguir sua rotina normalmente e realizar uma live em seu perfil na plataforma Kik, outro baque aconteceu: seu perfil e sua transmissão foram simplesmente derrubados, novamente sem explicações concretas. O choque foi tão grande que João chegou a acreditar que seria apenas uma coincidência, mas as horas seguintes mostraram que a situação estava longe de ser algo casual. No dia seguinte, quando ainda estava tentando entender o que havia acontecido, João recebeu mais uma notícia que parecia inacreditável: em seu perfil no TikTok também havia sido excluído.
E até o presente momento, ele mesmo confessa não ter entendido os motivos. Diferente do caso da Kiki, onde ao menos foi possível levantar algumas hipóteses para justificar a exclusão, no TikTok tudo segue nebuloso, sem respostas, sem justificativas, sem qualquer tipo de explicação clara. Foi como se, de repente, uma força invisível estivesse determinada a cortar, uma a uma, todas as suas formas de comunicação digital. E aqui surge a questão mais importante, e nada disso aconteceu de forma isolada. Se analisarmos com calma, tudo começou a partir do chamado efeito Felk e das novas regras impostas pelo próprio YouTube, que endureceram drasticamente o tratamento em relação a conteúdos considerados problemáticos. O canal do João, infelizmente, foi um dos alvos dessa nova leva de exclusões. No entanto, a partir do momento em que seu canal principal desapareceu, parece ter aberto uma espécie de brecha perigosa. Outras pessoas, seja por inveja, seja por ódio gratuito ou até perseguição, começaram a mirar contra os perfis de João Caetano em diferentes plataformas. O mais alarmante é que, ao que tudo indica, essas redes sociais passaram a aceitar as denúncias feitas contra ele de maneira automática, sem sequer verificar se essas denúncias tinham fundamento real ou eram apenas ataques baseados no efeito Felka. E como o canal no YouTube já havia sido apagado, isso fortaleceu ainda mais as acusações, dando um peso falso de legitimidade a algo que talvez não passasse de perseguição. Assim, cada nova denúncia era aceita e efetivada, sem uma análise justa, sem dar a João qualquer chance de defesa. Hoje, o que ainda mantém João Caetano conectado com os seus seguidores é apenas o seu perfil no Instagram. É a última ponte, o último elo de comunicação direta que ele ainda possui com a sua comunidade. Mas até quando essa ponte vai resistir? Essa é a dúvida que paira no ar e que deixa todos, inclusive ele mesmo, em estado de alerta. Até agora, João Caetano ainda não se pronunciou sobre o que pretende fazer em relação ao futuro. Não sabemos se ele vai criar um novo canal no YouTube, se vai abrir outro perfil nas plataformas de live ou até mesmo no TikTok. O silêncio dele sobre esse ponto mostra que João ainda está processando tudo o que aconteceu, e não é para menos. Afinal, perder tantos espaços digitais de uma só vez, depois de anos de dedicação, não é uma decisão simples de contornar. Criar algo do zero exigiria energia, confiança e, principalmente, motivação para recomeçar, e nesse momento João parece estar buscando justamente esse equilíbrio. Mas a grande questão é, o que você acha que João Caetano deveria fazer? Você acredita que ele deveria recomeçar do zero em um novo canal? Ou talvez focar no Instagram, que ainda é o último elo entre ele e seus seguidores? Ou até mesmo esperar o tempo certo para tomar a melhor decisão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque a sua voz também é importante. Esse é um momento em que o apoio dos fãs pode realmente fazer diferença. Fazendo um breve resumo, em primeiro, João perdeu seu canal no YouTube, onde estavam guardados anos de história, memórias e conquistas. No mesmo dia, teve sua live e perfil na Kiki derrubados. No dia seguinte, mais uma surpresa negativa em a exclusão do seu perfil no TikTok. E até agora, o único espaço que ainda o mantém conectado com seu público é o Instagram. Toda essa situação, como vimos, tem ligação com o chamado efeito Felka e as novas regras impostas pelo YouTube, mas também ficou claro que há pessoas usando esse momento para perseguir João, denunciando seus perfis de forma mal intencionada, enquanto as plataformas parecem aceitar essas denúncias sem investigar se elas são legítimas. Por isso, se você acompanha o João Caetano, não deixe de fortalecer esse movimento positivo. Já se inscreve aqui no canal do Micas, que está trazendo todas essas informações com detalhes, e também apoia o canal da Central Félix Barreto, que está cuidando dessa edição com muito capricho. Galera, parece que fizeram uma denúncia sobre, a live, dizendo que tinham menores de idade na minha live de ontem à noite. Sorte que nós somos mais rápidos, né, Paulinho? Sim. E a gente pegou o documento de todo mundo, tirou foto do documento de todo mundo e todos que estavam presentes eram maior de idade, na verdade, maior de 20 anos de idade. Ou seja, perseguição.